mérito que ninguém tira dessa forma de arte que nós conhecemos como cinema é o fato que é uma forma de arte que engloba várias outras expressões artísticas. Dentro do cinema a gente encontra o teatro, as artes plásticas, a literatura, a fotografia e a música. Sim, a música através por meio das grandes trilhas sonoras que estão presentes em praticamente todos os filmes produzidos desde que o cinema começou a ser conhecido da forma que a gente conhece. E eu não consigo conceber um grande filme sem uma grande trilha sonora. Você recorda de algum filme grandioso, premiado, reconhecido por crítica e reconhecido por público, que não tenha uma grande trilha sonora? De cabeça, sim, eu não me recordo. Pode até ser que exista algum, mas é raro. E neste vídeo nós vamos falar sobre 6 grandes gênios, grandes compositores, responsáveis por várias e várias das mais belas trilhas já produzidas no cinema. Eu vou dizer 6 nomes dos quais eu sou admirador, dos quais eu sou apaixonado em suas obras. 6 nomes que estão, sem dúvida, entre os maiores e melhores de todos os tempos. Inclusive, no final do vídeo, eu vou dizer aquele que é, para mim, o maior compositor de trilha sonora de todos os tempos. Esse vídeo é dedicado a esses homens que nos fascinam, nos emocionam, nos sensibilizam com suas músicas maravilhosas. É claro que eu vou citar 6. 6 que eu particularmente sou fã, sou admirador. Mas eu posso dizer que dentro do universo do cinema, desde ali de 1928, quando o cinema passou a ser falado, antes a gente tinha um cinema mudo, em que o som era colocado nas salas de cinema, em gravações, ou, na maioria das vezes, com bandas tocando ao vivo durante durante a projeção, a geração das imagens. Era realmente incrível. Mas a partir de 28, o cinema passou a ser falado e as trilhas sonoras passaram a ficar presentes em cada um dos grandes filmes. E eu poderia citar pelo menos 30 grandes compositores, passando assim um pente mais fino ainda, pelo menos 20 compositores que são praticamente do mesmo padrão, do mesmo nível de qualidade, de excelência musical. Eu vou citar 6 dos quais particularmente eu gosto muito. Agora tem um que é o que vai figurar em primeiro lugar nesse meu top 6. Esse eu não tenho dúvida, é o maior de todos. A seguir, vamos falar do 6º colocado. Eu vou apresentar os compositores numa sequência decrescente a partir do 6º, que é esse aqui. Se fôssemos avaliar este compositor por apenas uma trilha que ele compôs, certamente a maioria das pessoas iriam colocar ele no topo máximo dos compositores de trilhas sonoras. Afinal de contas, ele é o responsável pela trilha de um dos filmes mais importantes
de todos os tempos. De um filme que para muita gente, não é pouco, é muita gente mesmo, considera o maior filme de todos os tempos. Eu me refiro ao longa O Poderoso Chefão. E o compositor daquela trilha antológica é o italiano Nino Rota. Sim, Nino Rota, nascido em Milão em 1911 e que infelizmente faleceu em 79. Ele fez a trilha do Poderoso Chefão. Mas o trabalho dele é muito maior do que apenas essa trilha. Ele foi o compositor favorito, por exemplo, de Federico Fellini, para o qual compôs as trilhas de La Dolce Vita, um dos seus filmes mais importantes, e Amarcord, considerado o mais importante de todos do diretor italiano. Nino Rota também trabalhou com Franco Zeffirelli, com o Coppola, né, o Francis Ford Coppola, e fez filmes que nos marcaram, como Romeu e Julieta, de Franco Zeffirelli, um filme que se tornou mitológico ali nos anos 60. E também não foi só a primeira parte do Poderoso Chefão, não. Ele fez a segunda parte também. Nino Rota, um compositor espetacular, italiano, e grave bem o fato dele ser italiano. O húngaro Miklós Hodzer, nascido em Budapeste em 1907, chegou aos Estados Unidos da América em 1940 para trabalhar na indústria de cinema mais importante do mundo. E logo depois, já em 45, ele arrebatou o seu primeiro Oscar, que foi no filme de suspense do grande Alfred Hitchcock, Quando Fala o Coração, né, o filme que tem título original Spellbound, um clássico do cinema de suspense. 2 anos depois, ele arrebatou outro Oscar no filme Fatalidade, filme de aqueles famosos filmes noir dos anos 40, também lhe deu um outro Oscar. Em 1959, numa trilha absolutamente antológica, ele conseguiu seu terceiro Oscar no filme Ben-Hur, um dos maiores e mais grandiosos longas de todos os tempos. Quem não conhece, Ben-Hur, de 1959, recordista de Oscars até os dias de hoje, arrebatou 11 na ocasião e uma delas foi pelo Miklós Hodzer. Ele que era um especialista em trilhas de filmes épicos, né? Foi dele as trilhas de Covardes, El Cid, O Rei dos Reis, filmes de guerra como Os Boinas Verdes, estrelado por John Wayne, ou filmes cult como Providence, de 77, e Fedora, de 78. Miklós Hodzer, um húngaro que chegou nos Estados Unidos e mostrou a que veio. O compositor americano Henry Mancini, nascido em 1924 e que infelizmente morreu em 94, é um dos mais importantes compositores do cinema americano em todo o sempre. Eu sou fã dele não só por suas trilhas magistrais, mas por ele ser um músico voltado ao jazz, que é um gênero que eu gosto muito, sou muito apaixonado na música do jazz. E suas trilhas têm uma pegada jazzística, tem uns arranjos com tempero de jazz, e isso é muito notado na sua trilha mais famosa, que é da Pantera Cor-de-Rosa. Pantera Cor-de-Rosa em cartoon ou em filme, em longas.
Em cartoon, eu sou muito fã, eu considero os cartoons da Pantera e os cartoons do Tom e Jerry os melhores em todo o sempre. Estou me referindo aos cartoons feitos para o cinema. Tom e Jerry começou nos anos 40 e anos 50 para o cinema, e a Pantera nos anos 60 e um pouco nos anos 70 também. Esses cartoons produzidos para a tela grande são simplesmente antológicos. E a trilha dos cartoons da nossa querida, simpática e rabugenta Pantera são todas feitas por Henry Mancini, assim como dos 6 longas-metragens estrelados por Peter Sellers, onde ele representava o Inspetor Clouseau, que são comédias misturadas com espionagens hilariantes. O Henry Mancini estava presente ali com sua música. Mas não são só os filmes e desenhos da Pantera. Henry Mancini fez, por exemplo, a trilha de um dos filmes mais famosos dos anos do século XX, que é Bonequinha de Luxo. A trilha de Bonequinha de Luxo é do Henry Mancini, assim como Os Girassóis da Rússia, Victor Vitória, né, um filme espetacular. Os Girassóis da Rússia é um filme cult. Charada também é do Henry Mancini. E, por incrível que pareça, a trilha sonora daquela série Pássaros Feridos também é do compositor americano, pelo qual eu nutro muita admiração. Quem me conhece sabe o quanto eu sou fã do personagem James Bond. James Bond, que aliás vai estrear logo logo uma série com ele como tema aqui no canal Estúdio JPL. Eu já anunciei algum tempo atrás, o vídeo está aí no canal, eu falando sobre essa série que vai fazer um tributo, uma homenagem aos 60 anos de lançamento do primeiro filme do personagem James Bond, o 007. Em 1962 foi lançado o seu primeiro longa, o filme 007 contra o satânico Dr. Nu. E nós vamos fazer aqui durante este ano de 2022 uma série de vídeos falando sobre o personagem inglês. E por que eu estou falando de James Bond dentro de um vídeo que tem como tema compositores musicais? Porque o compositor que eu vou falar agora é o responsável pelas trilhas do James Bond, ou pelo menos por 11 trilhas do James Bond. E, sobretudo, pelo tema tão conhecido de todos nós, o tema de 007, o James Bond, que começa sempre na abertura, né, quando tem aquela mira e o James Bond vai andando assim, dá um tiro na mira, desce aquele sangue e toca aquela música que é tão conhecida, que está presente no imaginário de todos nós. A música foi composta por John Barry, o inglês John Barry, nascido em 33 e falecido em 2011. John Barry, que foi vencedor de 5 prêmios do Oscar. Não é pouca coisa. E além de vários filmes, aqueles primeiros todos do James Bond, ele também fez a trilha de outros filmes espetaculares. Em Algum Lugar do Passado é um deles. Entre Dois Amores, filme super premiado. Dança com Lobos, aquele filme de 1990 com Kevin Costner, que também foi super premiado. A homenagem ao nosso eterno Carlitos, Chaplin, também tem trilha de John Barry. O John Barry que fez muita coisa, mas só dele ter feito 11 filmes do agente da MI6, o James Bond, ele já mereceria estar aqui na minha lista.
Mas não é só por causa do James Bond, não. Ele era bom e ele fez muita coisa no cinema, muita trilha espetacular no cinema. Por isso, John Barry é um dos compositores que eu mais admiro. Nascido em Chicago em 1900 e morto em Los Angeles em 1956, o compositor americano Victor Young é meu segundo favorito entre os compositores em todo o sempre. O cara simplesmente teve 22 indicações ao Oscar. 22 indicações como compositor. Então vocês imaginam a grandiosidade da obra de Victor Young. Compositor de vários filmes espetaculares, mas entre eles, um dos filmes mais importantes, particularmente para mim e para muitos apaixonados pelo cinema, pessoas de uma geração anterior a essa, algumas gerações anteriores a essa, já elegeram esse filme como o favorito em suas vidas. Estou me referindo ao filme Shane, de 53, o título nacional, Os Brutos Também Amam. Victor Young é que fez a trilha sonora deste filme absolutamente antológico. Mas ele fez também a trilha de Por Quem os Sinos Dobram, Sansão e Dalila, uma de suas trilhas mais bonitas e uma das mais bonitas do cinema. Até hoje, a música tema de Dalila é regravada pelos músicos de jazz, tamanha é a sua beleza. Outro filme maravilhoso, um clássico eterno do cinema, Depois do Vendaval, com John Wayne, também tem a trilha de Victor Young. A Volta ao Mundo em 80 Dias, Amar é Sofrer, Um Homem Solitário, dois filmes dos anos 50. Mas não é só isso não, Victor Young fez muita coisa. Afinal de contas, mais de 20 indicações ao prêmio máximo do cinema mundial, o Oscar. Agora, eu vou ser sincero aqui, só pelas trilhas de Depois do Vendaval, Shane e Sansão e Dalila, o Victor Young já estaria aqui no meu top 6 de todos os tempos entre os compositores de trilhas sonoras para o cinema. Quando eu estava fazendo uma reflexão sobre os meus compositores favoritos, dois deles eu nem cheguei a cogitar a não presença, que foram justamente Victor Young e este que para mim ocupa o primeiro lugar no meu top 6 de todos os tempos. Foi o primeiro nome que veio à minha mente e é sempre o primeiro nome que vem à minha mente quando o assunto é trilha sonora de cinema. Claro que eu estou me referindo ao italiano Ennio Morricone. Ou seja, eu comecei o top 6 com um italiano e estou terminando com outro italiano, nascido em Roma em 1928 e infelizmente morto há 2 anos atrás, em 2020. Eu não dou conta de dizer aqui todos os filmes que têm trilhas magistrais do compositor italiano Ennio Morricone. Terei que fazer um vídeo de pelo menos 1 hora para falar todos os filmes onde ele colocou a música, onde ele fez a trilha. Ele é muito conhecido por talvez a sua trilha mais famosa, aquela mais influente, que é do filme Três Homens em Conflito, ou O Bom, o Mal e o Feio, que fecha a trilogia, a famosa trilogia do Sérgio Leone, a trilogia dos dólares.
Mas não fica só por aí não. Ennio Morricone fez a trilha Por um Punhado de Dólares, fez a trilha de outro dos faroestes mais fundamentais da história, Era uma Vez no Oeste. Os Violentos Vão para o Inferno, Quando Explode a Vingança, Orca, a Baleia Assassina. Muita gente pode desconsiderar esse filme, aliás, um filme que eu gosto muito, um filme que hoje é meio esquecido, mas a trilha deste filme é lindíssima. A cena de abertura, quando mostra as baleias nadando, as orcas nadando no oceano, e ao fundo o horizonte, e toca a música de Morricone, é simplesmente uma das coisas mais belas que eu já vi no cinema, tratando-se de trilha sonora. O antológico filme do Sérgio Leone, Era uma Vez na América, um dos melhores filmes de gangster de todo ou sempre, também tem a trilha do compositor italiano. A Missão, aquele filme que marcou os anos 80. Outro grande filme de gangster, Os Intocáveis, com Kevin Costner e Sean Connery, também tem a trilha do Ennio Morricone. E para mim, de todas, a sua trilha mais bonita, que é do antológico, do maravilhoso, do espetacular filme Cinema Paradiso. Não há como alguém ouvir a trilha sonora de Cinema Paradiso sem se emocionar, sem se sensibilizar. Eu talvez considero essa trilha mais bonita da história do cinema. Cinema Paradiso, de 1988. E todo mundo sabe que o diretor Quentin Tarantino é apaixonado no cinema italiano de western, nos chamados spaghetti westerns, dos quais o Ennio Morricone mais deixou trilhas. As principais trilhas do faroeste italiano são compostas por Ennio Morricone, e o Quentin Tarantino não ia deixar de trabalhar com esse compositor, e aquele filme Os Oito Odiados, que eu considero espetacular, um dos melhores filmes do Quentin, tem a trilha também de Ennio Morricone. Eu falei que algumas, ele fez muitas outras, tanto para o cinema italiano como para o cinema de Hollywood, para o cinema norte-americano. Eu poderia me arrepender e trocar um ou outro dos 5 compositores anteriores que eu citei. Aliás, dos 4, porque o Victor Young também eu não tiraria jamais do meu top 6, o top 5, seja o que for. Mas Ennio Morricone, esse jamais faltaria a qualquer lista que eu fizesse entre compositores de cinema. Se eu fizesse um top 4, um top 3, um top 2, ou se eu fizesse o top 1, o nome de Ennio Morricone estaria presente. Então é isso, meu top 6 dos grandes compositores de cinema em todo o sempre, em uma ordem decrescente, é Nino Rota, Miklos Rozsa, Henry Mancini, John Barry, Victor Young e Ennio Morricone. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo, gostado da minha lista de 6 compositores que eu mais gosto. E eu gostaria muito de saber quais são seus compositores de cinema favoritos. Eu sei que eu deixei muitos de fora aqui, né? Muita gente vai brigar comigo porque eu não coloquei John Williams, recordista, um dos recordistas de Oscar na história do cinema, presente aí na maioria dos filmes do Steven Spielberg e do George Lucas. E tem tantos outros, Alex North, Alan Silvestre, são vários grandes músicos que fizeram o cinema em todo sempre.
mas esses 6 realmente moram aqui, ó, na minha sensibilidade, na minha paixão musical. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque o seu apoio é fundamental. E para você nos apoiar, basta se inscrever no canal, curtir os vídeos, se possível compartilhar. Logo eu farei aqui novas listas dos meus top 5, top 6, top 4 de algum assunto, de algum tema referente ao cinema. Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.